Welcome to Brazilian Podcast. Bem-vindo ao Brazilian Podcast. This podcast aims at teaching Brazilian Portuguese. Este podcast tem o objetivo de ensinar o português do Brasil. Eu sou Marina Gomes e este é o episódio número 197, Os Lençóis Maranhenses, nível avançado. I'm Marina Gomes and this is episode number 197, Lençóis Maranhenses, Advanced Level. Neste episódio vou ler um texto sobre os lençóis maranhenses e vamos aprender os verbos terminados em IAR. In this episode, I'm going to read a text about lençóis maranhenses and we are going to learn the verbs ending in IAR. Os Lençóis Maranhenses. O Polo Parque dos Lençóis, situado no litoral oriental do Maranhão, envolve os municípios de Humberto de Campos, Primeira Cruz, Santo Amaro e Barreirinhas. Seu maior atrativo é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, belo e intrigante fenômeno da natureza que tem Barreirinhas como principal portão de entrada. O Parque Nacional dos Lençóis é um paraíso ecológico com 155 mil hectares de dunas, rios, lagoas e manguezais, localizado entre as cidades de Primeira Cruz e Barreirinhas, às margens do rio Preguiças. É um raro fenômeno geológico e foi formado ao longo de milhares de anos através da ação da natureza. Suas paisagens são deslumbrantes, imensidões de areias que fazem o lugar se assemelhar a um deserto, mas com características bem diferenciadas. Na verdade, chove na região, que é banhada por rios. E são as chuvas, aliás, que garantem aos lençóis algumas das suas paisagens mais belas. As águas pluviais formam lagoas de águas claras, que se espelham em praticamente toda a área do parque, formando uma paisagem inigualável. Algumas delas, como a Lagoa Azul e a Lagoa Bonita, são famosas pela beleza e condições de banho. O clima é quente, porém semiúmido. As dunas não são muito altas e se movimentam constantemente, dando a impressão de estarem estendendo um lençol gigantesco. Em qualquer época do ano, o visitante poderá se deslumbrar com o Parque dos Lençóis Maranhenses. Todavia, a época de maior cheia das lagoas é entre o período de maio a outubro. De outubro a dezembro, as lagoas iniciam o processo de drenagem, ou seja, como não há mais chuvas fortes, as lagoas começam a diminuir o nível de água. Mas isso não compromete a beleza do local. O que é que um turista pode fazer nos Lençóis Maranhenses? Pode andar de jipe e caminhar com guias experientes nas dunas de areia, andar de barco no rio Preguiças e dar uma volta de monomotor sobrevoando as dunas com suas lagoas. As principais atrações dos Lençóis Maranhenses são praias, Ponta do Mangue, Moitas, Vassouras, Morro do Boi e Barra do Tatu. São algumas das belas praias que esperam pelo turista em Barreirinhas. Chega-se de barco a todas elas, partindo-se da sede do município. Mandacaru, vila de pescadores, onde a maior atração é um farol de 54 metros de altura, de onde se tem um belo visual do parque. Caburé, um delicioso refúgio onde o visitante pode tomar banho de mar e tirar o sal do corpo em água doce. Boa opção de pernoite. Existem chalés e boa comida. Eis aqui mais informações sobre os lençóis maranhenses. Traduza essas frases para o português. Lençóis Maranhenses National Park
O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses is one of the most marvelous, unique places in the world. É um dos lugares mais maravilhosos e únicos do mundo. It is located in the state of Maranhão. Ele fica situado no estado do Maranhão. It's an area of about 300 square kilometers. É uma área de cerca de 300 quilômetros quadrados, of blinding white dunes, de dunas brancas ofuscantes, and turquoise lakes, e lagoas turquesa. It rains a lot for several months. Chove muito durante vários meses. And each depression between dunes becomes a lake of crystal clear water. E cada depressão entre as dunas se torna uma lagoa de águas claras e cristalinas. The dunes invade the continent over 50 kilometers from the coast. As dunas invadem o continente por mais de 50 quilômetros a partir da costa, creating a landscape criando uma paisagem that reminds a white bed sheet que lembra um lençol branco when seen from above. Quando visto de cima. During the period of drought, durante o período da seca, the small lakes evaporate, as lagoas evaporam, and become completely dried. E se tornam completamente secas. After the rainy season, depois da estação das chuvas, the lakes are home to many species of fish, turtles and clams. As lagoas abrigam muitas espécies de peixes, tartarugas e moluscos. The strong heat in the region is rewarded by a cooling bath, o calor forte da região é recompensado por um banho refrescante in the crystalline lakes, nas lagoas cristalinas, and the untouched beaches that occupy about 70 kilometers.
e nas praias intactas que ocupam cerca de 70 quilômetros. The most famous lake a lagoa mais famosa, due to its beauty, devido à sua beleza, is the Blue Lake. É a Lagoa Azul. In the borders of the park, nos limites do parque, we can find big mangrove swamps, podemos encontrar grandes manguezais that are home to crabs, que abrigam caranguejos, clams, moluscos, and birds, e pássaros. The region is one of the best in Brazil for bird watching. A região é uma das melhores do Brasil para a observação de pássaros. Lençóis Maranhenses are certainly a unique place you will never forget. Os Lençóis Maranhenses são, com certeza, um lugar sem igual que você nunca esquecerá. Verbos terminados em IAR. Quase todos os verbos terminados em IAR são regulares, como anunciar, to announce, denunciar, to denounce, variar, to vary, reverenciar, to revere, maquiar, to put on makeup, policiar, to police, noticiar, to announce or to declare, angustiar, to anguish or to distress, negociar, to negotiate or to bargain. No entanto, há 5 verbos terminados em IAR cuja conjugação é irregular. Mediar, to mediate, ansiar, to long or to yarn, remediar, to remedy, incendiar, to set fire, odiar, to hate. A inicial de cada um desses verbos permite formar uma ótima dica, o nome Mário. M em mediar, A em ansiar, R em remediar, I em incendiar, O em odiar. Nota, o verbo intermediar derivado de mediar também é irregular. Esses 6 verbos irregulares terminados em IAR se conjugam como os verbos terminados em EAR, que têm uma forma irregular no presente do indicativo, imperativo e presente do subjuntivo. Verbo ansiar, presente do indicativo. Eu anseio, ele anseia, nós ansiamos, eles anseiam. Imperativo. Anseia tu, anseie você, ansiemos nós, anseiem vocês. Presente do subjuntivo. Que eu anseie, que ele anseie, que nós ansiemos, que eles anseiem. Traduza para o português. They announced their engagement at the party. Eles anunciaram o noivado na festa. He wants me to denounce the organization.
Ele quer que eu denuncie a organização. He wants me to put fire to that building. Ele quer que eu incendeie aquele prédio. Perhaps they will negotiate an agreement with the government. Talvez eles negociem um acordo com o governo. My son is acting as if he hated his girlfriend. O meu filho está agindo como se odiasse a namorada. He longs for the reform. Ele anseia pela reforma. I hope he remedies his mistakes. Espero que ele remedeie seus erros. The pineal gland varies in size among the species. A glândula pineal varia de tamanho entre as espécies. Maybe I will mediate divorces part-time to pay the bills. Talvez eu medie divórcios em tempo parcial para pagar as contas. Well, that's all for this episode. For more information on how to learn Portuguese, visit our website at www.brazilianpodclass.com, where you can find the learning guides for all the episodes. This episode was written and produced by Marina Gomes and edited by Adriano Galeno. Brazilian Podcast is copyrighted 2009.